A graça e a paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos aí para a segunda parte do vídeo sobre o carnaval? Vamos lá, sem muitas delongas. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui direitinho. Acho que aqui tá bom, né? Vamos lá, sequência. Baseadas em tradições humanas e rudimentos do mundo. O carnaval é apresentado pela sociedade como um pilar da cultura nacional, algo que merece ser protegido e difundido como se fosse uma herança sagrada da identidade de um povo. No entanto, por trás dessa sutileza esconde-se a filosofia de que o homem é dono de seus próprios Essa desejos faixa e que aqui, ó, Deus não se são importa com alguns os dias de postagens, ou diversão. as Essa curtição que mentira as pessoas curtiram o meu contra-intuitiva vídeo é o que nas minhas mantém as lives correntes e da são os idolatria comentários, às presas vezes, aos pés de ou a muitos que postagem se dizem das fiéis, pessoas, mas que não tá? Tô resistem avisando ao vocês pra chamado vocês do não tambor. estranhar. É Não dá pra preciso ter tirar a agora. coragem de Eu esqueci enxergar de que o tirar. que o mundo chama de cultura, Agora a o vídeo Bíblia já deu muitas vezes iniciação. classifica como abominação e rebeldia contra o Senhor. Olha A aí. história dos personagens bíblicos nos mostra que a mistura com os cultos de Baal sempre resultou em queda e exílio para o povo de Israel, pois Deus é zeloso. Quando os israelitas começaram a participar das festas e dos casamentos com os cananeus, eles absorveram os ritos de fertilidade e os sacrifícios de carne, acreditando que poderiam servir a dois senhores. O resultado foi a perda da proteção divina e a invasão de inimigos que devastaram suas terras e levaram seus filhos como escravos para nações distantes. Hoje, vemos o mesmo padrão. A busca pela felicidade nas tradições de homens resulta em escravidão emocional, vícios e uma profunda sede espiritual que nada parece saciar. O conhecimento que poucos passam é que a liberdade pregada no carnaval é, na verdade, uma algema dourada Ó, que prende a... aqui não há nenhuma crítica a festividades, tá? Aqui tá, eu tô criticando as coisas contrárias a vontade do Criador, as festividades que a Bíblia fala que são rebeldia e festas satânicas. Eu não tô falando que ninguém pode comemorar uma comemoração, juntar a família, confraternizar, fazer um churrasco, ou ir passear e viajar. Não tô falando nada contra isso, tá, irmãos? Tô que você, porque tem festa do Criador também, certo? Uma festa saudável que não vai contra os mandamentos do Criador. Eu tô falando dessas festas demoníacas que abrem portais, festa satânica, como Carnaval, Halloween e outras festas pagãs que idolatram coisas, idolatram pessoas, idolatram, tem um sentido espiritual de idolatrar religiões ou entidades ou coisa do tipo. Tô falando disso, tá? Tô falando que é errado você passear, se divertir com a sua família, não. Ou fazer um churrasco, ou fazer sua, né? É igual aí essas festas que, essas baladas que tem funkaiada, que fala palavrão, que fala essas coisas, isso eu também sou contra, que também é do inimigo isso daí, né? Agora, dá pra você se divertir, curtir uma boa música, com música que não agride os mandamentos do Criador, que não afeta, que não vai contra as moral, que respeita as pessoas, entendeu? Dá pra fazer, é só querer. Mas a carne, ela prefere as coisas que é. Não diz o ditado que é proibido é mais gostoso? Então, é isso que a pessoa quer. É o que é proibido. O que vai contra os mandamentos. Aí não mate sua carne não para fazer a vontade do Criador. Então é uma escolha de cada um, né? No dia do juízo a pessoa já ou não sabe, ou algumas até sabem que vai se perder, mas mesmo assim ela ama, sabe aquelas pessoas que falam assim, eu posso morrer a qualquer momento, então eu vou curtir todos os prazeres da vida, da carne, não me importa o que vai acontecer comigo depois, que eu vou aproveitar tudo que eu tenho que aproveitar. Então é uma escolha dela, ela sabe que ela pode se perder. Mas ela preferiu andar nos prazeres desse mundo. Aí é uma escolha. Ninguém pode obrigar ninguém a escolher outro caminho. É a escolha da pessoa. Agora tem uns que não sabem o significado das coisas. Vai lá só por diversão, mas mal sabe que está participando de uma festa. Só que
o Criador não tem por isso inocente, às vezes, essas pessoas, porque ele manda pessoas para avisar elas. Ó, só que elas não acreditam. Ó, isso daí não, o Criador não gosta, isso daí tem isso, tem aquilo, mas as pessoas não querem dar ouvido, né? Fazer o quê? Aí é cada um também, né? Chão de Canaã. Portanto, ao desmascararmos as raízes desses festivais, começamos a entender por que a resistência a essas verdades é tão grande e por que o sistema mundial luta para mantê-las vivas. A sensação de pertencimento que o carnaval oferece é uma ilusão poderosa que substitui a verdadeira comunhão que o homem deveria ter com o seu Criador em espírito e em verdade. Cada adereço, cada cor e cada ritmo tem um propósito de ancorar o participante em uma realidade onde o divino é reduzido ao prazer humano e imediato. Mas para aqueles que buscam a sabedoria profunda, a verdade liberta e abre os olhos para o que está por vir após os dias de folia. A pergunta que resta não é sobre a festa em si, mas sobre a quem sua energia e sua vida estão sendo sacrificadas quando o sol se põe. Ao avançarmos na linha do tempo, percebemos que a estrutura do carnaval moderno foi meticulosamente encaixada em uma moldura religiosa para acalmar a consciência dos fiéis. A conexão entre a folia e a quarta-feira de cinzas não é um acidente histórico, mas uma estratégia de contenção que permite o pecado sob a promessa de um perdão programado. O homem antigo, em sua astúcia, criou um sistema onde poderia entregar sua carne a Baal por um período determinado, acreditando que 40 dias de jejum subsequentes apagariam o rastro da iniquidade. Essa mentalidade gera uma dicotomia perigosa, onde o indivíduo se sente autorizado a mergulhar no desenfreio, já que o calendário litúrgico oferece uma saída de emergência espiritual. O sábio, porém, discerne que Deus não se deixa escarnecer e que uma penitência com data marcada para começar e terminar raramente brota de um arrependimento genuíno do coração. A Quaresma surge, então, como esse período de 40 dias de privação, emulando o tempo de Jesus no deserto, mas muitas vezes servindo apenas como um intervalo entre dois ciclos de satisfação carnal. Antes de entrar nesse tempo de suposta reflexão, as sociedades que herdaram o costume romano sentiam a necessidade de limpar a despensa, tanto física quanto metaforicamente. O carnaval tornou-se a válvula de escape onde tudo era permitido, uma última oportunidade de saciar os desejos da carne antes que a imposição das cinzas trouxesse a lembrança da mortalidade. É fascinante e terrível observar como a tradição humana conseguiu transformar a preparação para uma data santa em um festival que celebra exatamente o oposto do que a santidade exige. O anonimato das máscaras, herdado das Saturnais, encontra aqui seu ápice, permitindo que a face do pecador seja escondida enquanto o ato da rebeldia é consumado. Nas entranhas dessa tradição, o miércoles de ceniza, quarta-feira de cinzas, funciona como um selo de conformidade que encerra o banquete da carne para dar início ao jejum de conveniência. O contraste é gritante. Em um dia, a multidão se entrega ao álcool, à luxúria e à exaltação do ego. No outro, curva a cabeça para receber uma marca de cinzas na testa. Esse ritualismo vazio é uma forma de tentar negociar com o divino, oferecendo um semblante de piedade após ter oferecido a essência da vida aos pés dos ídolos da modernidade. A Bíblia nos alerta que o povo honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe, perdido nas memórias dos prazeres vividos durante os dias de Momo. A verdadeira espiritualidade não conhece essa alternância sazonal, pois o chamado à santidade é uma constante que não admite pausas para a celebração do que é profano. E aqui de novo, tá? Santidade não é perfeição, tá? Santidade é um... Como que eu posso dizer? É um estágio contínuo de uma conversão, de uma mudança de vida que vai até o final da sua vida. Você vai sendo aperfeiçoado pelo poder da palavra e do Espírito Arua HaKodesh,
que todo mundo conhece como Espírito Santo. Ele vai te capacitando a vencer os desejos carnais para fazer a vontade do Criador. Isso que se chama, na Bíblia eles falam que isso é andar em espírito e não andar guiado pela vontade da carne. Aí você tem que matar os prazeres carnais para fazer a vontade do Criador. E não ficar se entregando às carnes e depois vai lá fazer um dia de cinza. Oh, me perdoe, Criador, que eu me entreguei aos prazeres da carne. Tudo bem, irmãos, que todos nós às vezes falhamos. Mas não fazendo propositadamente, que nem essa festa, a pessoa vai lá satisfazer a carne propositadamente, de vontade própria. Ela sabe o que está fazendo. Não é uma coisa que você, vamos supor que o pecador comum, ele quer andar em santidade, mas às vezes ele vence várias lutas contra a sua carne, mas depois por fraqueza ele acaba tropeçando em um pecado e vai lá e se confessa e peça perdão. Aí é normal, porque aí qualquer um de nós cai assim. Porque você está lutando contra a sua vontade para fazer a vontade do Criador. Você escorregou. Agora não, você ir lá pecar propositadamente, se entregar propositadamente de vontade própria e depois querer perdão, aí tá errado, né, irmãos? Não é assim que funcionam as coisas, não. Famílias e na sociedade. A gente já fala, só se afaste desses atos, se afaste dessas coisas. Isso não vem do Criador. Você vai lá propositadamente e faz. Não é que igual uma pessoa que está lutando contra um pecado dela, mas escorrega por descuido, por fraqueza. E depois fica triste consigo mesmo. Não. É uma pessoa que ali é uma pessoa que vai consciente, sabendo o que está fazendo, se entrega conscientemente e depois quer o perdão do Criador. Não, aí é fácil. Pois estabelece um precedente de que o pecado é aceitável se for rotulado como cultura ou tradição festiva. Durante os dias de carnaval, as restrições morais que sustentam a ordem social são afrouxadas, criando um ambiente onde o excesso é a norma e a moderação é vista como um desvio. Jovens e adultos são incentivados a perder o controle, a experimentar o que é proibido e a se perderem na massa anônima que flui pelas ruas como um rio de desordem. Essa é a manifestação moderna dos ritos de fertilidade, onde o foco saiu da terra e passou para a busca obsessiva pela satisfação dos sentidos a qualquer custo. O resultado, longe de ser apenas uma festa passageira, é uma colheita de traumas, vícios e uma desorientação espiritual que as cinzas de quarta-feira jamais poderão purificar por si mesmas. Devemos olhar para os personagens bíblicos que resistiram à pressão da cultura ao seu redor, como Daniel e seus amigos na Babilônia, para entender o que significa não se contaminar com a iguaria do rei. Enquanto o mundo ao seu redor celebrava divindades pagãs e se entregava a banquetes de consagração a ídolos, eles escolheram a disciplina da obediência ao Deus vivo. Eles não aceitaram o anonimato da massa, mas mantiveram sua identidade clara e sua devoção inabalável, mesmo sob o risco de morte em fornalhas ou covas. O carnaval é a Babilônia moderna, oferecendo o vinho do seu furor e exigindo que todos se curvem à estátua da diversidade e do prazer imediato. Aquele que possui um conhecimento profundo entende que a resistência a esse sistema não é um ato de fanatismo, mas um ato de preservação da própria alma contra a sedução do abismo. Muitos argumentam que o carnaval evoluiu e que hoje é apenas uma expressão artística de cores, música e dança, desconectada de suas raízes espirituais sombrias. No entanto, o mundo espiritual não reconhece a passagem do tempo da mesma forma que os homens. Os princípios de invocação e entrega permanecem os mesmos através dos séculos. Se um ritual foi estabelecido para honrar a carne e entidades de desordem, a mudança no nome do feriado não altera a frequência espiritual que ele emite. Ao participarmos, mesmo que passivamente, desses rudimentos do mundo, estamos validando uma estrutura que foi construída sobre o sacrifício e a rebeldia contra o Criador. A imersão nessa atmosfera satura o espírito humano com uma energia que é contrária à paz de Deus,
deixando marcas que muitas vezes levam anos para serem apagadas pela luz da verdade. Portanto, ao desvendarmos a farsa da penitência temporária, somos confrontados com a necessidade de uma escolha que vai além do calendário religioso de homens. A verdadeira liberdade não é aquela que precisa de máscaras para ser exercida, nem aquela que depende de uma data anual para se manifestar em orgias ou excessos. O conhecimento que poucos passam é que o inimigo das nossas almas se contenta em nos dar 360 dias de religiosidade, se puder ter 5 dias de entrega total à sua vontade. A batalha pela sua atenção e pela sua carne é vencida no dia a dia, na recusa em se conformar com este século e na busca por uma renovação que não depende de cinzas. Mas para entender como essa influência se infiltra nas regiões mais profundas da identidade de um povo, precisamos analisar o poder dos símbolos e dos nomes que ainda clamam por sangue. A utilização de máscaras e pinturas faciais não é um mero capricho estético das festividades modernas, mas uma herança direta dos ritos de invocação mais profundos da antiguidade. Naqueles tempos, acreditava-se que, ao colocar uma máscara, o indivíduo não estava apenas se escondendo, mas permitindo que uma entidade ou um espírito da floresta ocupasse o seu lugar. Essa transmutação de identidade era essencial para que os atos mais vis pudessem ser cometidos sem que o peso da culpa recaísse sobre a pessoa real, criando um vácuo moral perigoso. No carnaval, no filme de Olhos essa Bem prática Fechados, atinge seu ápice, transformando multidões em um organismo único e descontrolado, movido por impulsos que desafiam a lógica e a santidade. Dentro da perspectiva bíblica, a face é o espelho da alma e o local onde a glória de Deus deveria ser refletida, como vimos no rosto de Moisés ao descer do monte. Quando o homem escolhe deliberadamente se pintar ou se mascarar para o desenfreio, ele está simbolicamente renunciando à sua identidade divina em troca de uma persona que serve ao Senhor das moscas. Nas celebrações a Baal, os devotos pintavam-se com cores berrantes e substâncias que evocavam a natureza selvagem, buscando uma conexão com o instintivo e o carnal. Esse processo de despersonalização é o que permite que indivíduos que em sua rotina são pacíficos se tornem violentos ou imorais quando estão protegidos pelo anonimato da massa fantasiada. A máscara não protege o homem do julgamento de Deus. Ela apenas o encoraja a pecar com uma audácia que ele não teria de rosto limpo perante seus semelhantes. O dinamismo dessas festas é alimentado pela sensação de que, sob o disfarce, tudo é permitido. Uma máxima que ecoa os ensinamentos das escolas de mistérios mais sombrias da história. Ao longo dos séculos, as civilizações egípcia e grega também utilizaram disfarces em suas festas dionisíacas para homenagear deuses da fertilidade e do vinho, promovendo um estado de transe coletivo. Nesses momentos, a barreira entre o mundo físico e o espiritual tornava-se tênue e os participantes acreditavam que estavam sendo possuídos pela própria divindade da festa. O carnaval moderno preserva essa frequência espiritual, onde a música rítmica e repetitiva atua como um convite para que a consciência se retire e o instinto animal assuma o comando. O que muitos chamam de espírito do carnaval é, na verdade, uma influência espiritual real que busca se alimentar da energia e da carne daqueles que se entregam ao rito. A Bíblia nos relata em diversos momentos como a idolatria estava intrinsecamente ligada à perda da identidade do povo de Deus, quando este se misturava com as nações pagãs. O nome Baal significa Senhor ou Mestre, e o objetivo de toda máscara ritualística é trocar o senhorio de Cristo pelo domínio de uma vontade estranha e rebelde. Ao vestir-se como criaturas mitológicas, demônios ou figuras de deboche, o folião está vestindo um arquétipo que carrega consigo uma carga histórica de oposição aos valores do reino. Essa roupagem espiritual não é inofensiva.
Ela satura o ambiente com uma aura de desrespeito ao sagrado, onde o que é santo é ridicularizado e o que é profano é exaltado. O conhecimento que poucos passam é que os símbolos têm poder, e usar a vestimenta do erro é o primeiro passo para caminhar nas pegadas do destruidor. Devemos considerar também o papel dos grandes desfiles e como eles mimetizam as procissões religiosas, mas com o objetivo de glorificar a carne e a vaidade humana. Nas ruas, os carros alegóricos funcionam como altares móveis, exibindo figuras que remetem ao esoterismo, à luxúria e a deuses antigos, que a Bíblia classifica como demônios. A multidão que segue esses carros, cantando e dançando em adoração à estética e ao ritmo, reproduz fielmente o comportamento dos israelitas diante do bezerro de ouro no deserto. Naquele episódio, enquanto Moisés buscava a lei, o povo entregava seus pertences para criar um Deus que pudessem ver e que permitisse o seu desenfreio. O resultado foi o julgamento divino, pois Deus não aceita que sua glória seja dividida com ídolos fabricados pela imaginação corrupta de homens que buscam apenas o prazer. O sábio entende que o verdadeiro perigo do anonimato festivo é a ilusão de que as consequências espirituais podem ser ocultadas da mesma forma que o rosto. Cada ato cometido sob o efeito da máscara deixa uma cicatriz na alma, uma marca invisível que as cinzas da quarta-feira não têm o poder de remover por decreto humano. A entrega da carne a Baal, através do corpo que se expõe e se entrega ao vício, cria laços de escravidão que perduram muito além do fim do feriado. Muitas vidas são arruinadas em poucos dias de folia, não por acaso, mas porque o terreno espiritual foi preparado para que a destruição tivesse livre acesso através da renúncia à sobriedade. A imersão nesse sistema é uma escolha de trocar a paz permanente por uma euforia passageira que cobra um preço altíssimo em dignidade e saúde espiritual. Portanto, ao compreendermos o peso espiritual das máscaras e das vestes cerimoniais do carnaval, somos chamados a refletir sobre a importância de mantermos nossa face descoberta diante do Senhor. Aquele que deseja a verdadeira sabedoria não precisa de disfarces para se sentir e aí, livre. Eu escuto nas rádios, na televisão, pessoa até encorajando outras pessoas, né? Usando a palavra de Deus, falando, Deus vai te dar força, Deus isso, Deus aquilo. Tá até muito bonito, eu até gosto dessas mensagens, né? De pessoas que falam, usando a palavra do Criador para estimular outras, não desistir do caminho, para ter força, que o Criador vai abençoar, tudo bem. Só que ao mesmo tempo, essa mesma pessoa, ela aprova atos contrários à palavra de Deus. Por exemplo, a mesma pessoa que eu escuto nas rádios, na TV, e os próprios artistas que falam que creem em Deus, só que aí vai pro carnaval. Só que aí pratica a festa de Halloween. Só que aí acho que não tem nada demais. Não sabe o que ela tá fazendo. Algumas não sabem, outras sabem, né? Como eu disse. Então, faz coisas contrárias, incentiva coisas contrárias, o que a palavra de Deus proíbe. Então, não dá para você servir a dois senhores. Não dá para você ficar em cima do muro. A palavra é bem clara. Ou você vai se dedicar um ao outro, mais a um e menos para outro. Então, não tem como. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Entendeu? As pessoas querem servir dois mundos. Aí fica falando uma hora, fala da palavra de Deus, outra hora ela tá praticando práticas que é contrária à palavra de Deus e coisas que é abomináveis para os olhos do Criador. Então, tem que decidir, tem que ser coerente com a fé que alguns professam. Tem gente que professa fé, mas não é coerente de acordo com quem pratica. Com o que fala, ou com o que fala que tem de fé. As suas práticas não são coerentes com as suas palavras. A fé verdadeira é sinceridade de coração, adoração ao único Criador verdadeiro em sinceridade de coração. Isso é adoração em espírito e verdade. Então você só vai adorar aquele Criador, você vai ser coerente aos ensinos e colocar o máximo de coisa que você conseguir. Não é tudo, porque a gente não é perfeito, mas o máximo que você conseguir dos ensinos das escrituras em prática. Aí você está sendo coerente. Agora,
falar de Deus aqui e depois, foi o que falou aí. Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim, não me obedece. Entendeu? Não adianta nada louvar o Criador com os lábios ou em religiões espíritas ou ir nas denominações evangélicas ou católicas, depois de fazer tudo aí, ficar louvando o nome de Deus, oh, tô adorando o Criador, e depois serve o Criador aqui, depois o diabo lá, não podemos sentar na mesa do Criador e na mesa do demônio. Você dedica um ao outro. O Criador não permite você ficar adorando ele e outro não. Não existe isso. Vamos lá. Vamos dar A verdade do Espírito Santo não exige o anonimato nem a prática do excesso para se manifestar. A proteção que a máscara promete é uma armadilha que isola o homem da sua própria consciência e o entrega à mercê de correntes invisíveis que buscam o seu fim. Ao retirarmos o véu dessa tradição, percebemos que a verdadeira festa acontece quando a luz da verdade brilha sobre nós, sem necessidade igual assim, ó. De novo, não é julgando. É igual esses programas de rádio e de televisão, né? Que as pessoas até falam palavra de Deus lá, dá uma motivação, dá um estímulo, né? Mas aí ela fica falando de programas de fofoca. A Bíblia fala, não ficar a língua como veneno de fogo, né? Tá lá em Tiago, leia lá a carta de Tiago. Não ficar fuxicando com a vida, cuide com a sua vida, não fique fuxicando com a vida dos outros. Quer dizer, você fala de Deus de um lado, de outro lado você aprova coisas contra a palavra de Deus, festança profana, fuxico, o programa de falar da vida dos outros, coisas que não vai acrescentar nada, não vai edificar ninguém a nada. Então, por isso que eu falo, quem está no caminho de Deus, você morre para o mundo. Não é que você não vai errar nunca, mas você vai lutar para fazer mais coisas guiado pelo Espírito do que por esse mundo, pelas ideologias desse mundo. Você vai pedir para o Criador te dar força para vencer a sua carne, vencer o mundo, entendeu? Como o Messias fez, entendeu? Pedir força para o Criador. Sozinho a gente não consegue mesmo. Na nossa força, no nosso intelecto humano. A gente precisa do poder espiritual do Criador. Assim como essas pessoas vão buscar essa espiritualidade, força, vigor, fertilidade nesses deuses pagãos, né? Que vai levar elas à perdição, que é o que a palavra diz. Vá para o Criador verdadeiro. Ele vai te fortalecer para você resistir a essas coisas contrárias à palavra dele. Só com o poder do Espírito, você se pegar de corpo e alma para o Criador, que você vai resistir. Entendeu? Sem o Espírito do Criador habitando em nós, a gente não consegue ir contra os desejos carnais e contra os ensinos do mundo. Né? Você tem que... A palavra é bem clara, você é uma nova criatura, você nasce de novo. O velho Fernando morreu, ficou para trás. É um novo Fernando que vai andar no caminho do Criador. Entendeu? Ou artifícios. Mas como essa herança de carne e pecado se manifesta na nossa busca moderna por prosperidade a qualquer custo? A busca desesperada por fartura e sucesso financeiro sempre foi o motor que impulsionou os sacrifícios mais terríveis nas terras de Canaã. E hoje essa mesma energia alimenta as grandes festividades mundanas. Os antigos adoradores de Baal não o buscavam por amor, mas por um contrato espiritual. Eles ofereciam a carne e o sangue em troca de chuvas e colheitas abundantes que garantissem sua riqueza. Esse pragmatismo espiritual é o que vemos hoje quando cidades e nações investem fortunas no carnaval, acreditando que o retorno financeiro justifica a entrega moral da população ao caos. O sábio identifica que por trás do brilho das fantasias e do luxo dos desfiles, existe a crença de que é preciso alimentar o sistema para que a economia prospere. Essa é a face moderna do sacrifício de carne, onde os valores eternos são trocados pela moeda passageira da conveniência comercial. Na Bíblia, a verdadeira prosperidade é apresentada como uma bênção que provém da obediência a Deus, mas o homem insiste em buscar atalhos através da idolatria e de pactos com o mundo. Em Deuteronômio, o Criador adverte que amar ao Senhor de todo o coração é o único caminho para a vida.
Mas os povos vizinhos a Israel preferiam o caminho do êxtase e do sacrifício humano. Eles acreditavam que, ao sacrificar o que tinham de mais precioso, seus filhos, estariam forçando a mão da divindade a lhes conceder segurança material e poder sobre os inimigos. Essa lógica perversa de que o sacrifício da carne gera ganho material é a espinha dorsal de muitos festivais modernos que ignoram a ética e a santidade em nome do turismo e do lucro. O conhecimento que poucos passam é que o dinheiro manchado pela conivência com o erro traz consigo uma maldição que corrói os fundamentos da sociedade. Ao analisarmos a vida dos personagens bíblicos, vemos que aqueles que cederam à tentação da prosperidade pagã acabaram perdendo tudo o que realmente importava para suas linhagens. O exemplo de Acabe e Jezabel é emblemático, pois eles oficializaram o culto a Baal em Israel, visando alianças políticas e expansão econômica, trazendo uma seca espiritual e física sobre a nação. Jezabel, com sua astúcia e sedução, usava a estética e a religiosidade para controlar o povo, tal como a mídia e as grandes corporações hoje usam o carnaval para moldar o comportamento das massas. A carne oferecida no altar da vaidade e do comércio pode trazer um alívio momentâneo para os cofres, mas o preço espiritual é a retirada da proteção divina sobre as famílias. O sábio não se ilude com o ouro que brilha nas passarelas, pois sabe que ele é forjado no fogo de uma rebeldia que a Bíblia condena abertamente. O dinamismo imersivo do carnaval cria uma atmosfera onde a pessoa sente que, para ser alguém ou ser feliz, ela precisa participar desse fluxo coletivo de gastos e exibicionismo. O consumo desenfreado de bens, bebidas e prazeres durante esses dias é uma forma de sacrifício moderno, onde o suor do trabalho de um ano inteiro é queimado em poucos dias de ilusão. É a reencenação do banquete de Belsazar, onde o rei usou os utensílios sagrados do templo para beber e louvar aos deuses de ouro, prata e bronze, enquanto a destruição batia à porta. Da mesma forma, muitos usam o templo do seu corpo, que deveria ser morada do espírito, para celebrar divindades de gesso e ritmo, esquecendo que a conta espiritual sempre chega. A prosperidade que o mundo oferece durante a folia é como a espuma das ondas, volumosa na aparência, mas vazia de substância e paz. A mensagem contra-intuitiva que as Escrituras nos deixam é que a renúncia aos prazeres ilícitos da carne é o que realmente abre as portas para as janelas do céu sobre a vida do homem. Ao contrário do que os sacerdotes de Baal pregavam, Deus não exige o sacrifício de vidas ou o desenfreio para abençoar, mas sim um coração quebrantado e contrito que o busca em verdade. No carnaval, a mensagem é inversa. Coma, beba e se alegre, pois o amanhã é incerto e a carne precisa ser satisfeita agora. Esse imediatismo cego é o que leva multidões ao endividamento e à ruína moral, buscando preencher com festas um vazio que só pode ser ocupado pela presença do Altíssimo. A verdadeira riqueza não está naquilo que o homem consome na sua lascívia, mas naquilo não que juntar tesouros na terra, onde o ladrão e a ferrugem come, mas juntar tesouros no céu. Atos de justiça, de benignidade, de amor ao próximo, de paz, de obediência da palavra. Não podem fazer o mal, mas também não têm poder para fazer o bem. Acreditar que a celebração da carne traz algum benefício espiritual ou proteção para o ano que se inicia é uma das maiores mentiras perpetuadas pelas tradições de homens. Vai querer sofrer a vida inteira na perdição da condenação eterna, no lago do fogo? Ou vai querer habitar no céu sem dor, sem sofrimento, com paz, com justiça, quando partir daqui? Enquanto as estatísticas de violência e desespero disparam nos bastidores. Tá bom, a fluidez do texto sagrado nos mostra que Deus não habita na confusão, mas na ordem. E a prosperidade que Ele dá não acrescenta dores, ao contrário do prazer amargo da folia.
Aquele que tem ouvidos para ouvir, percebe que o barulho dos tambores tenta esconder o choro de uma geração que se vende por migalhas de alegria. Neste contexto histórico e profético, a citação de Colossenses 2:8 ressoa como um clarim para os nossos dias. Não nos deixemos levar por filosofias que não seguem a Cristo. Concluímos que a tradição do carnaval, embora profundamente enraizada na cultura, é um eco persistente de um sistema espiritual que a Bíblia abomina desde o princípio. Ao entender o significado oculto de oferecer a carne a Baal, você agora possui o discernimento necessário para proteger sua alma e sua família dos laços invisíveis da idolatria. A verdadeira festa da vida não ocorre sob o comando de divindades É igual cananeias. assim, ó. Nada contra a fé de ninguém, né? Expressa do jeito que ela quer, né? Eu só tô comunicando aqui mediante o que eu acredito da palavra, tá? É igual assim, não passe por debaixo de escada, não veja gato preto. Isso é superstição, irmãos. Ou então vou colocar o sal lá de proteção, tomar um banho de sal. Eu também fazia isso, eu acreditava nessas coisas tudo, né? Antes de me converter ao Criador. Aí, o Salvador, né? Espada de São Jorge para proteger de mal olhado, ou não sei o que lá, planta que protege de mal olhado. Isso aí, ó, você tem que botar fé no Criador, é Ele que me guarda, Ele que me protege, Ele é o meu médico dos médicos, advogado do advogado, segurança dos seguranças, tudo eu confio no Criador, somente nele. Ele não precisa de auxiliar externo, tipo proteção não sei do que, proteção, isso aí é superstição, entendeu? Ele mesmo te dá a proteção mediante a sua fé nele. Pronto e acabou. É ele, exclusivamente ele é suficiente. Por isso que fala que o Salvador é o único e suficiente Salvador. Ele é o caminho suficiente. Ele não precisa de auxiliar. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Ué, como é que ele vai precisar de auxiliar? Mas enfim, né? Vai falar isso pro homem. Humanas, mas na comunhão com o Pai, que nos chama para a sua maravilhosa luz. Vou pôr A um sensação amuleto de aqui de clareza que proteção. agora você sente é o Você se início de brinda um com as novo... orações, com a leitura da Bíblia. É isso que brinda a sua mente, que protege você dos maus olhados, das invejas, né? A capacidade de você não se deixar dominar pelo ódio de ninguém, você pagar o mal que te faz com o bem, se orar pelas pessoas, interceder por elas. É isso que te brinda, é isso que te protege, é isso que te guarda, as boas ações, boas obras, boa palavra, desejos bons mediante o seu próximo. O bem que você quer pra você, você quer pro próximo. O mal que você não quer pra você, não quer pro próximo. É isso, é bons fluidos. É isso que te guarda, te brinda para o maligno não te tocar. Isso não quer dizer que você não vai ser perseguido, você não vai ser caluniado e injustiçado, que quanto mais a gente faz a vontade do Criador, mais esse mundo vai nos odiar e vai nos perseguir. Mas mesmo assim a gente está protegido, está guardado pelo poder do Criador. Entendeu? E a nossa alma está salva pro dia da redenção, quando a gente partir dessa vida aqui. Entendeu? Longe das correntes do desenfreio e perto da Mas paz tudo é questão soberana de do escolha, Senhor. né? Que este conhecimento não seja apenas guardado, mas que ele transforme cada decisão sua a partir deste momento, rumo à eternidade. Agradeço imensamente por me acompanhar nesta jornada profunda pelas Escrituras e pela história. Se este conteúdo revelador fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas mentorias bíblicas. Considere também apoiar nossa missão, tornando-se um membro do canal, garantindo acesso antecipado e conteúdos exclusivos que aprofundam ainda mais esses mistérios. Ao longo do vídeo, você viu produtos que selecionamos com cuidado para ajudar no crescimento do seu canal e na sua jornada espiritual. Clicar neles é uma forma direta de manter este trabalho vivo. Então, paremos por aqui, né? Muito obrigado a todos. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todas. Se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos. Se reescreva aí que o YouTube está desinscrevendo alguns. Quem quiser se reescrever, né?
Que o Criador abençoe todos vocês. Espero que tenha ajudado, dando entendimento. Sei que muitos não vão concordar e tá tudo bem também. E ninguém é obrigado a concordar comigo. Quiser pesquisar, pesquise para ver se eu tô criando alguma coisa da minha cabeça, se eu tô inventando, né? Sempre compare o que eu digo com as escrituras, né? A escritura não fala especificamente de carnaval, ele fala de festas pagãs. E para bom entendedor que lê as escrituras, ele sabe quais são essas festas pagãs. Festa do Halloween, carnaval, embora não tenha. É a mesma coisa, a Bíblia também não fala de drogas. Mas vocês sabem que droga faz mal para a saúde, droga vicia e droga dá overdose. Ou não sabe? Então pronto, tá dito aí e respondido, tá? Porque as escrituras, elas usam palavras figurativas e simbologias, parábolas para bom entendedor. Se você tiver o espírito do Pai, você consegue interpretá-las. Então, né? Não preciso aqui, porque eu já esclareço, porque vem alguns aqui, antes que eles venham, eu já vejo lá na frente que eles vão vir, com os comentários, eu já me antecipo aqui. Apesar que eles vão criar outros comentários para justificar, né? Que eu tô falando bobagem, que não é bem assim, que não tem nada a ver, que no conceito deles, tudo bem, irmão. Cada um tem o direito dos seus conceitos, das suas discordâncias, sua opinião. Eu não vou debater aqui com alguém, mas também não vou concordar com o que a pessoa falar, não. Ah, não, mas isso aqui não tem nada a ver com o que você está falando, não. Não é do diabo, não tem nada a ver com isso, não, não. Eu posso respeitar a sua discordância do que eu falo, mas não adianta me querer me convencer de uma coisa que minha mente já está blindada com a palavra do Criador. Então, você não vai conseguir mudar o que está aqui. Não porque eu sou dono da verdade e acho que eu estou certo, não. Longe de mim, não estou impondo para ninguém que eu estou certo, sou dono da verdade, não. Dono da verdade é o Criador. Eu só transmito a palavra da verdade. Eu não sou dono dela, não sou sabedor de todas as coisas, não sei mais que ninguém. Eu estou buscando a minha fé, a minha espiritualidade da forma bíblica. É isso que eu faço e compartilho. Se fizer sentido para alguém aí quiser abraçar essa mesma fé e refletir, analisar e se olhar para dentro de si e quiser se converter para essa fé, bem, se não quiser, ninguém é obrigado. Continue do mesmo jeito. Ué. É um direito de cada um. Que não é uma imposição, análise e reflexão. Falo sempre isso. Tá bom? Muito obrigado. Amo todos vocês no Messias. Até o próximo vídeo. Fui. Abraço. Até a próxima.